noite a todos. Então, hoje eu tive essa intuição de falar sobre sintonia e empatia. Vou falar das duas coisas e depois de uma terceira, daqui a pouco eu já vou falar também. E eu trouxe essa imagem aqui, né, de uma pessoa e um animal, né? Aqui quem tem animal em casa? Eu tenho também. Somos muitos, né? E é interessante porque nós somos tão diferentes e para quem tem, né, quanta sintonia muitas vezes a gente tem, como a gente consegue se comunicar mesmo eles não falando, né, como eles entendem os nossos gestos também. Então, como é possível a gente ter empatia e ter sintonia com um ser tão diferente, né? E como também é possível a gente ter com pessoas diferentes de nós. Deixa eu passar aqui. A sintonia, quando a gente vai ver o significado dessa palavra, a gente vê assim, é uma harmonia entre duas pessoas. De certo modo, sim. Só que quando a gente fala do ponto de vista espiritual, nem sempre as pessoas estão em sintonia, ou seja, no mesmo padrão vibratório, e esse padrão vibratório seja necessariamente harmônico. Então a gente pode estar, de repente, fazendo uma fofoca, né, assim, pode estar falando ou mal de alguém, como a gente pode estar falando de assuntos edificantes, assuntos que nos elevam espiritualmente. E onde há essa troca dessa energia, tudo bom? Onde há essa troca dessa energia, existe uma sintonia. Então é um caminho que vai e volta. Aquelas pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta de conversar, né, e que a gente gostaria de ficar até mais tempo do que muitas vezes tem para estar com essa pessoa. Isso é estar em sintonia com alguém. A empatia, que depois eu vou entrar um pouquinho mais, a empatia, eu coloquei uma setinha, né, então assim, essa pessoa de cá, da esquerda, ela está oferecendo empatia. A empatia, ela tem um pouco a ver com receber o que vem do outro, né? Então, muitas vezes a gente deixar o que a gente pensa de lado e oferecer espaço para o outro. Então, esse movimento está mais relacionado com a empatia. E aqui eu vou trazer uma história desse livro, Os Missionários da Luz, de André Luiz, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que era médico. E à medida que ele foi trabalhando no plano espiritual, ele visitou diversas situações de trabalho da espiritualidade. Então, uma delas foi estar numa reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, ele estava com o mentor dele, o Alexandre, e o Alexandre faz um processo de magnetização no André Luiz, por ele ainda não ter tanta experiência, e ele consegue enxergar as glândulas dos médiuns que ali trabalhavam de maneira assim iluminada, como se fosse uma visão de raio-x, ele conseguia perceber. E tinha uma região na cabeça que tinha uma iluminação maior. E essa região era da glândula pineal ou epífise. Pineal porque quando a gente olha, né, quando anatomicamente ela parece uma pinha, né? E aí ele pergunta para o Alexandre, nossa, por que está tão iluminada essa glândula? Que ela fica mais ou menos, deixa eu colocar aqui,
Aqui é a reunião mediúnica, né? Ele observando. E, depois eu ponho. Ela fica, se a gente colocar aqui, fizesse uma linha aqui na região superior da cabeça e na lateral, o cruzamento é a glândula pineal. E na década de 40, mais ou menos, o que se sabia da pineal era que ela, basicamente, servia para inibir os hormônios sexuais. Então, quando a criança atingia aí seus 13, 14 anos, quando começava no período de puberdade, a glândula pineal, ela deixava praticamente de ter uma função, porque aí os hormônios sexuais começam a ter mais função dentro do organismo. E aí o Alexandre fala que não, que ela é a responsável pela nossa conexão com a espiritualidade. Né? E não só com a espiritualidade, ela tem uma função, é como se pensamos assim, o nosso cérebro como um computador e a glândula pineal como um roteador. É ela que capta o magnetismo ambiente e também tanto de nós que estamos aqui encarnados quanto dos espíritos, dos desencarnados. Então, até quando o Lércio fala para ir para a câmara de passe, né, e depois ir para não voltar para o salão, é porque a gente já recebeu um magnetismo salutar da espiritualidade e que para a gente se manter nesse equilíbrio, então, né, é pedido para que saia, então, lá por trás. E aí eu trago, porque o Alexandre, ele traz essa analogia, quando a gente consegue silenciar a nossa mente, quando a gente consegue estar bem com a gente mesmo e tranquilo, é como se nós fôssemos esse lago com uma água parada, e aí a gente consegue, isso para trabalhar, por exemplo, com a mediunidade, a gente consegue refletir o que vem, por exemplo, esse lago consegue refletir muito bem o que vem da paisagem externa e do céu. Quando a gente está com a mente muito atribulada, fica mais difícil, eu coloquei essa imagem, a gente captar de uma maneira mais clara qual a intuição, o que a espiritualidade gostaria de trazer para a gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário até aqui? Sim? Sim? Não? E aqui eu trago que, né, eles são chamados ou chakras ou centros de força, que são as regiões que elas servem para harmonizar o nosso organismo e como centros de força mesmo, para poder todos os órgãos, todo o corpo trabalhar de uma maneira harmônica. E a pineal, ela faz parte do centro mais alto da cabeça, que é o centro coronário de força. E é por onde a gente recebe, então, as mensagens e as orientações da espiritualidade. Numa reunião mediúnica, por exemplo, quando a gente recebe uma mensagem, então a gente recebe a informação pela pineal e essa informação se transforma, por exemplo, em hormônios que vai até o sistema motor nosso, é onde vem, por exemplo, o fenômeno da psicografia, da escrita, através da intuição, da orientação dos espíritos. Quando vai para a nossa laringe, por exemplo, é a psicofonia. Para quem não entende, né, ou ainda não estudou sobre, a gente fala da incorporação, que não é bem assim que funciona, mas é quando
o médium ele dá a comunicação a partir, ele dá essa oportunidade para o espírito falar por ele. Quando a gente utiliza esse centro de força e ele vai para o nosso coração ou para o nosso sistema límbico, é onde a gente consegue praticar a empatia. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de entender os sentimentos dos outros, que conseguem oferecer espaço para que as pessoas falem, e elas são boas ouvintes. São pessoas que muitas vezes elas escutam, e às vezes nem falam nada, e as pessoas falam assim, nossa, adorei conversar com você. Já aconteceu isso. Só que o empata também, ele gosta de falar, ele muitas vezes precisa desse espaço, e não é tão fácil conseguir, É algo para a gente pensar, Fica aí uma reflexão para que a gente, para quem gosta bastante de falar, para que consiga ouvir. E para quem ouve muito, também solicitar esse espaço para falar. É importante ter um equilíbrio. Eu quis trazer aqui esse slide do Dr. Sérgio Felipe. Alguém aqui conhece? Já estudou? Não? Já? Ele é um psiquiatra, trabalhou muitos anos na Casa André Luiz, e ele estudou durante 30 anos a glândula pineal, porque ele percebeu que essa glândula tinha cristais dentro, e aí ele percebe assim, pessoas que têm mais cristais, e não são cristais como, por exemplo, um órgão que acaba apresentando, por exemplo, o rim, o cálculo renal, que acaba sendo, na verdade, uma patologia. Não, esses cristais fazem parte até do sistema circulatório da pineal. Ele brinca e fala assim, parece que é como se a gente tivesse uma bola de cristal na cabeça. Mas elas fazem parte de maneira fisiológica. Então, a pessoa que tem mais cristais, ele diz, ela é um médium que tem mais facilidade para incorporação, ou para oferecer a passividade, que a gente fala aqui na Casa Espírita. Quem tem menos cristais é um médium que tem mais facilidade de desdobramento. Ou seja, quando o desdobramento, um exemplo, é quando a gente está, por exemplo, dormindo, não sei se já aconteceu com vocês estão dormindo, e se vê saindo do corpo, ou tem sonhos muito reais, ou, de repente, quer voltar para o corpo e não consegue, dá uma certa agonia, ou você quer chamar alguém, as pessoas não te respondem. Então, é um fenômeno de desdobramento, como um sono, mas bem vívido, um sonho que a gente entende bem. Ele, inclusive, tem ele quer fazer, ele criou a Uniespírito, Universidade do Espírito, e ele tem vontade de abrir um curso de medicina e espiritualidade. Embora já muitas faculdades de medicina já falam de medicina, já tem a matéria de medicina e espiritualidade, mas ele gostaria de fazer algo mais aprofundado nesse sentido. Eu trouxe aqui um vídeo. Quem vai falar é o Geraldo Lemos. O Geraldo, ele foi cunhado do filho adotivo do Chico Xavier. E ele teve um contato assim direto com o Chico durante 20 anos. Então, são muitos causos, muitas histórias, e eu trouxe essa aqui porque eu achei interessante para o nosso tema. Eu vivi uma cena também com ele muito marcante, que foi quando a mãe de Vivaldo teve um AVC em Belo Horizonte. E a mãe de Eliana também. E o Chico foi a Belo Horizonte, ficou hospedado na nossa casa para visitá-la. E ninguém sabia que o Chico Xavier estava em Belo Horizonte. Ele pediu que nós guardássemos silêncio sobre a ida dele, porque ele não tinha tempo para estar com os espíritas de Belo Horizonte. Ele estava indo lá somente visitar a Dona Lourdes
no hospital do pronto-socorro. Então nós guardamos segredo absoluto. Eliana foi com o Vivaldo na frente, no carro dele, para o hospital, e eu fui com o Chico no meu carro. E eu achei muito curioso o seguinte: nós parei o carro no estacionamento da rua Sergipe, ali do hospital do Prontocor. E quando o Chico desceu do carro, né, eu fui abrir a porta para ele, pus a minha mão e ele, com o braço dado comigo, ele desceu do carro. Todas as janelas, os quartos do hospital que davam para o pátio do estacionamento, as pessoas começaram a vir. Parece que elas sentiram que tinha chegado alguém diferente naquele momento. E elas começaram a vir chorando, algumas delas chorando, ao verificar que era Chico Xavier, davam adeuzinho para ele. E ele retribuiu o adeuzinho de longe. Mas todas as janelas, todas as sacadas, as janelas que davam para dos quartos tinham sacadas, cheias de gente. Como que essa gente sentiu a presença de Chico, né? E o Chico entrou no hospital e me impressionou a reverência dos funcionários que se perfilaram em silêncio absoluto para ele passar ali na secretaria. Depois, os enfermeiros todos, e o hospital tem uma rampa que você vai subir nos andares. Os enfermeiros todos se perfilaram na rampa. E por final, os médicos. Ninguém foi capaz de falar um A com Chico Xavier. Todos em silêncio, respeitando a presença daquele anjo que estava entrando para visitar uma doente, né? E ali naquela ocasião ele então faz uma prece e vai dar um passe à Dona Lourdes. O passe dele foi simples, passando a mão na cabeça dela. Só isso. Em 1986 isso aconteceu. O médico nesse mesmo dia tinha me dito para a gente comprar um jazigo porque ela não tinha 48 horas. E ela viveu mais de 20 anos. Ela sobreviveu mais de 20 anos depois desse passe. E aí, o que vocês acharam? Lindo, né? Bacana, né? Deu para entender, assim, para quem estava no fundo, conseguiu ouvir? Tudo bem aí no fundo? Sim? Que é assim, ele foi levar o Chico para visitar a sogra dele, que estava muito doente, né? E a hora que ele chega no hospital, as pessoas percebem que, assim, ninguém falou nada e as pessoas percebiam a presença do Chico. Né? Então, por quê? São os nossos roteadores. A gente também tem essa capacidade de perceber o magnetismo do lugar, quer dizer que algo diferente está acontecendo, né? E o quanto a gente tem esse poder dentro da gente e quanto é importante a gente exercitar isso. Trabalhar de maneira que a gente refine essa nossa sensibilidade, né? Para que cada vez a gente consiga ter intuições maiores e se conecte com a espiritualidade superior de maneira mais próxima. Eu trouxe aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é: além da simpatia geral de afinidade, os espíritos têm em si afeições particulares? E aí eles respondem, né? Sim, como entre os homens, mas o laço que une os espíritos é mais forte quando estão livres do corpo, por não estarem mais expostos às alterações e volubilidade das paixões. Então, é porque quando estamos num estado, à medida que a gente vai se desapegando da matéria e também quando desencarnamos, as coisas que muitas vezes a gente tinha apego e fazia questão na matéria, a minha casa, o meu carro, a minha família, então são coisas que, claro, a gente não vai deixar de ter esse apego de uma hora para outra. Só que essas coisas, elas não vão afetar a gente da maneira como afeta aqui.
Então, a afinidade ela é muito mais pura entre as pessoas. A gente tem no nosso convívio pessoas que, por exemplo, a gente tem mais ou menos afinidade de conversar, mais ou menos sintonia. E a gente tem uma tendência a buscar as pessoas as quais a gente tem sintonia, porque causa um desconforto muitas vezes em nós termos que lidar com o diferente. Não é? É complicado, né? Quando alguém pensa diferente da gente e aí os valores são outros. Só que à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo a compaixão de todas as pessoas, não é? Não é? E aí é interessante, porque essas afinidades, essas pessoas que talvez a gente não tinha afinidade, pode até continuar não pensando da mesma forma, mas a gente vai aprendendo a amar mais, a gente vai expandindo essa capacidade de amor. Como eu estava falando de empatia, que muitas vezes a gente oferece para o outro, é importante a gente também oferecer para nós mesmos. Eu trouxe essa palestrante, escritora Anita Moorjani, que ela passou por uma situação muito delicada há um tempo. Ela teve uma amiga que desenvolveu linfoma, que é um tipo de câncer no sistema linfático, e era a melhor amiga dela. E a Anita sempre foi uma pessoa muito empata, sempre ofereceu muita empatia, então ela ajudou essa amiga o quanto ela pôde. Até que depois de 2 anos, ela começou a desenvolver linfoma também. E ela passou 4 anos cuidando dessa doença, teve outras situações na vida dela também, até que ela se deu conta de que ela talvez se sentisse culpada por ela estar bem na época e a amiga morrendo. E aí ela começou a trabalhar isso dentro dela e aos poucos esse linfoma foi regredindo e ela se curou. Então hoje ela trabalha muito com essa relação de empatia. Então assim, a gente deve oferecer empatia para as pessoas desde que a gente também tenha possibilidade para isso, nem sempre a gente está tão bem para fazer isso. E, sobretudo, oferecer empatia para nós mesmos. Como diz Jesus, amai-vos, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, é importante esse movimento que a gente deve oferecer, só que a gente também tem que se cuidar para a gente estar bem e poder estar sempre também oferecendo quando pode a empatia. E aí eu trago 3 coisas relacionadas a esse processo de empatia. Olha, acho que vai dar para fazer um... Não julgar, ou ao menos separar o que você observa da interpretação que você faz dos fatos. Então eu vejo uma situação e normalmente eu já tenho uma opinião sobre, né? Eu escuto alguém falar um problema e eu já sei qual é a solução e eu já tenho uma ótima ideia para resolver. Então a gente sair um pouco desse lugar e apenas ouvir o outro. Reconhecer o sentimento do outro e as suas necessidades. Isso é um movimento de empatia. Expressar o que você acha que ele está sentindo ou necessitando. Olha, eu percebo que você está assim, eu percebo que você precisa de tal coisa. É importante também. Então, assim, o que eu trago assim como sugestão para que a gente se sintonize com a espiritualidade superior? Que as nossas anteninhas fiquem bem sintonizadas. O estudo sistemático das obras de Kardec e os outros clássicos, os livros do Chico Xavier, principalmente. Tem muita coisa
boa aí para a gente se sintonizar. É como um detox da mente, né? A gente não toma o suco detox, então lendo coisas, estudando coisas que nos elevem, faz com que a gente se mantenha numa sintonia superior. Reforma íntima, olhar para si mesmo. Então, antes da gente julgar o outro, ver o que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Diminuir julgamentos para melhor conexão com a espiritualidade. Uma alimentação nutritiva, comida mesmo, né? Alimento, material, é importante. É o nosso corpo. A glândula pineal é material também. Ter ritmo no trabalho que vier abraçar. Então, assim, se você abraçou um trabalho voluntário, seja qual for, que você tenha um ritmo, uma constância também daquilo que você faz. Procurar exercitar a compaixão e o trabalho no bem. Então, essas coisas nos ajudam a nos equilibrar. Um abraço a todos.